Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Marcelo Navarro, formador aqui da IFAP, técnico da área de matemática e componente, né? Estarei assim, junto com vocês e também com a equipe do Conviva, nesses primeiros 45 minutos, falando um pouco sobre a questão de viver com saúde, formação emocional, mental na escola, uma temática a valorização da vida, corrente do bem. Nesses primeiros 45 minutos. Depois nós vamos adentrar um pouco dentro da área de ciência na matemática e alguns aspectos didáticos e metodológicos, tá? Nesse momento eu vou passar a palavra para a equipe do Convívio para discorrer um pouquinho sobre esses 45 minutos nessa perspectiva que eu destaquei para vocês sobre a temática. Bom dia a todos a equipe do Conviva. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Ilana, sou da equipe Conviva. Acho que alguns de vocês já me viram por aqui algumas vezes. Hoje, na TPC, nós vamos falar, então, sobre esse tema super importante, que tem relação com não somente com a valorização da vida, mas também com as questões de acolhimento, saúde mental no ambiente escolar para todos, professores, estudantes, equipe gestora, os colaboradores das unidades. E aí, para que a gente possa, então, ter o desenvolvimento dessa conversa, para que vocês entendam as atividades que a gente já propôs para a rede, já que as gestões escolares vão trazer essa realidade para vocês. A gente traz aqui hoje, então, os nossos parceiros, que são o Anderson e a Alcione, que representam a nossa parceria já de um bom tempo com a Unifesp e a Fundação Mafre, e eles vêm aí desenvolvendo uma sequência de ações conosco, formativas, voltadas para o Conviva, mas que sempre tem esse cuidado de também conversar com toda a rede, para que vocês entendam, né, o propósito do trabalho em saúde mental na educação, já que não somos especialistas da saúde, né? Então, vou passar a palavra ao Anderson, agradecer aí a abertura do professor Marcelo, e estou à disposição, daqui a pouco eu volto e a gente vai continuar conversando. Então, bom dia, Alcione, bom dia, Anderson, passo a palavra. Bom dia, Ilana, agradeço, né, mais uma vez a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, né? Então, agradeço a todos os professores e professoras que estão assistindo esse ATPC, né, o professor Marcelo, que fez a abertura, toda a equipe do Conviva e Fundação Mafre, que possibilita a gente realizar esse projeto. Acredito, né, que muitos de vocês já me conheçam, assim como conheçam a Alcione de outras formações, e a gente tem o desafio, né, que já era da proposta de trabalho desse ano, de desenvolver ações e formação a respeito do suicídio, né? Então a gente está falando do Setembro Amarelo, e é para a gente, assim como é para as escolas, né, certamente o tema mais desafiador. Então a gente se organizou para a gente fazer um conjunto de atividades, né? Então a gente vinha fazendo várias formações, inclusive suicídio já teve presente na formação passada, mas a gente foi sentindo muito o clima das escolas, né? De que a gente está aqui compartilhando um conjunto de conhecimentos teóricos, mas a gente sentia ainda a necessidade de mobilizar um pouco mais ações, né? Falar um pouco mais de como as escolas, professores, né? Como a gente pode se mobilizar para trabalhar com uma questão tão complexa, e esse é o desafio que a gente assumiu, né? E junto com a equipe do Conviva fez a proposta, né? Logo a gente vai apresentar todo um cronograma de um conjunto de ações. Então não é uma formação, ainda que a gente tenha uma formação ao final desse processo, mas a gente espera também que as escolas possam se mobilizar para trabalhar sobre o tema. A gente sabe que o Setembro Amarelo ele é até polêmico, né? Porque logo no começo falava-se muito abertamente sobre o suicídio, e aí acabava ficando uma discussão às vezes pesada. A gente precisa desmistificar, então assim, não é porque falávamos de suicídio há algum tempo atrás muito abertamente que aquilo representava um risco para suicídio, né? Mas eu acho que quando a gente fala muito nas redes, nas mídias sociais, mas não fica estabelecido um canal de acolhimento, né? Um local onde uma pessoa que tenha sofrimento possa pedir ajuda, talvez aquela ação, né, não estava bem ajustada. Então, a própria mídia, eu acho que tem se ajustado para fazer esse tipo de promoção do tema durante setembro,
e a gente tem trabalhado nessa mesma perspectiva. Então, a gente prefere trabalhar na lógica da promoção da vida, da valorização da vida, né? Então, a gente já se aproveitou do slogan que o Conviva criou, valorização da vida, e a proposta é que a gente faça uma corrente do bem, que a gente possa colocar algumas ferramentas à disposição das escolas, né, para que desenvolva ações com estudantes, sobretudo para identificar, né, algum estudante que tem uma dificuldade de falar, que tem um sofrimento, mas que não consiga pedir ajuda. Não é simples, né, para quem está no momento de sofrimento conseguir compartilhar. E uma vez, né, que a gente consiga mobilizar essas ações da escola, a gente também se preocupa, né, que as escolas tenham retaguarda sobre o que fazer com algum caso de um estudante com sofrimento e, eventualmente, com risco de suicídio. Né? Então, a gente também lança a mão, em parceria com o Conviva, de um suporte, né, que vocês já têm de atendimento psicológico e, inclusive, suportes da própria rede de proteção local. Né? Então, a ideia é que a gente faça uma ação que ela é conjugada, né? A Alcione vai contar um pouco, né, sobre cada uma dessas ações. Elas estão embasadas em estudos, né, em formas que a gente aborda a questão do suicídio, e foi por meio desse embasamento que a gente fez as propostas que a gente fez. Vocês terão tempo para desenvolvê-las, e aí teremos outras ações ao longo do mês, encerrando, né, com essa formação sobre suicídio. Aí sim, né, a gente vai aprofundar o tema, muito mais do que a gente já fez nas formações anteriores. A gente vai falar de automutilação e vai falar de quais as ações possíveis, né, inclusive quando acontece uma tentativa de suicídio ou um suicídio propriamente dito na escola. E aí a gente vai ter o diferencial, né, para fazer essa formação, que são as experiências que vocês tiverem ao longo desse mês, das ações que estão sendo propostas, né? Então a gente espera que com isso a formação tenha um caráter muito mais prático, né, e que possa ser muito mais aplicável, né, no dia a dia, do que um conhecimento que acaba ficando muito teórico e às vezes a gente não sabe como colocá-lo em prática. Então foi com esse pensamento, né, que a gente pensou as atividades desse mês. Sei que vocês já receberam algumas coisas e a ideia é que a gente possa apresentar um pouco mais detalhadamente hoje e também ficar aqui à disposição caso haja alguma dúvida para a gente esclarecer. Então, passo para a Alcione, né, minha companheira aqui desse projeto, e ela vai detalhar quais são essas ações, né, que eu fiz uma introdução meio misteriosa aqui, deve estar todo mundo se perguntando, né, que ações são essas. Né? Então, Alcione agora detalha. Ok, bom dia, Anderson, bom dia, Ilana, bom dia, professor Marcelo, e bom dia a todas educadoras, educadores da rede, né? Um prazer estar aqui com vocês de novo. Quem estava conosco, né, em 2019 deve lembrar que a gente que eu digo, né, o Conviva, né, porque eu já me sinto parte. O Conviva mobilizou uma série de atividades de valorização da vida. Houve palestras, houve disponibilização de materiais que continuam sendo válidos, né? Então, no repositório do Conviva há manuais, há uma série de materiais aí que tratam sobre o tema, né, da prevenção do suicídio. E aí, em razão, né, de chegarmos novamente no Setembro Amarelo, e isso fazer parte, né, de um dos temas, né, com os quais a gente vai trabalhar com vocês, a gente sentiu que tinha que ir além, né, e colaborar de alguma forma na sugestão de algumas atividades que pudessem, nesse momento, né, de pandemia, de volta às aulas presenciais, fortalecer aquilo que a escola tem de mais valioso, que é o vínculo, o afeto, é esse fator de proteção que é tão importante dentro da escola. E aí, em 2019, as ações que tinham sido sugeridas, elas envolviam jogos, elas envolviam gincanas, elas envolviam uma série de ações que precisavam que se tivesse junto, que se tivesse integrado, né?
Só que, em razão da necessidade do distanciamento, né, dos protocolos que são necessários ainda em virtude em razão da pandemia, foi um desafio a gente pensar que tipo de ação que a escola pode fazer em prol da valorização da vida e da prevenção ao suicídio, mas que considere esse contexto, né, de distanciamento, né, de unidades escolares que ainda não têm aulas presenciais e as que têm que seguir aí uma série de restrições. Então, nós pensamos num conjunto de ações, né, que fossem fáceis, que fossem simples de implementar, mas que pudessem promover essa aproximação do estudante com a escola, do estudante com outro estudante, dos estudantes com os educadores, dos educadores e os colaboradores da escola entre si, né? Então, foi com esta visão que a gente pensou nessas ações. Outra coisa que é muito importante dizer é que algumas unidades escolares já têm ou já vinham organizando ações de prevenção ao suicídio, ações agora para o Setembro Amarelo. Então, a ideia é que estas ações que a gente está trazendo agora, elas sejam uma sugestão, tá? Então, se a escola já se organizou e entende que as suas ações estão mais apropriadas para o seu contexto, as nossas ações não estão vindo aqui concorrer com as ações da escola. É uma sugestão que pode ser adicionada àquilo que a escola já pensou, ou se a escola ainda não pensou, pode ser uma ação, então, relativamente simples para ser implementada, né? Então, desta forma que a gente pensou nisso que a gente vem propor para vocês. Então, eu vou pedir para colocar o PPT, para eu poder explicar um pouquinho estas ações. Vocês conseguem? Ah, tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui trazer o PPT para mim. Maravilha. Então, é uma ação que a gente chamou de corrente do bem, né? Então, valorização da vida, corrente do bem, juntos pela vida. E nós nos inspiramos, tem um filme chamado Corrente do Bem, e teve uma série de vídeos que rolaram aí nas redes sociais, que talvez vocês se lembrem. Então, tem uma pessoa que faz uma ação positiva por alguém, e isso inspira essa pessoa, por sua vez, a também fazer uma ação, o que vai mobilizando, né, uma série de ações positivas, né, gerando uma enorme corrente que acaba voltando para aquela primeira pessoa, né, que fez a primeira ação. Então, foi essa a nossa inspiração. Pode passar? Então, a ideia é fortalecer os vínculos, aproximar todos que estão dentro da escola, todos que fazem parte da comunidade escolar, e que possa tanto envolver ações presenciais, como ações que sejam possíveis de serem feitas pelas redes sociais, né? Então, o tema anterior que nós tratamos, né, na nossa formação desse ano, foi o uso das tecnologias digitais. Então, em coerência com isso, né, a gente pensou de que forma também as redes sociais podem fazer parte destas ações, mas de uma maneira positiva, né? Então, isso também foi pensado para ter uma coerência com o que a gente vem tratando com vocês aí ao longo do ano. Pode passar, por favor? A ideia das ações é envolver não só os estudantes, como os educadores, os demais colaboradores, gestores da escola, né? Numa mobilização para trazer essa aproximação, né, considerando esse tempo todo que nós ficamos tão afastados, né, fisicamente, né? Então, para a gente poder contribuir com essas ações para a valorização da vida, considerando o mês, mas também pensando em todos os meses do ano, né? Então, acho que isso também é uma coisa que vale a pena a gente reforçar. Embora o mês seja simbólico, no sentido da prevenção ao suicídio, ações de fortalecimento de vínculo, de valorização da vida, precisam acontecer durante o ano todo, né? Até em razão disso, né, a nossa formação, simbolicamente, a formação sobre o tema de prevenção ao suicídio vai acontecer dia 1º e dia 8 de outubro, né, porque isso não precisa ficar e não deve ficar restrito ao mês de setembro. Pode passar, por favor?
Então, como é que foram organizadas essas ações que a gente está sugerindo para vocês? Nós pensamos em 4 ações que a gente chamou de ações do bem, que pudessem ser realizadas individualmente por cada pessoa e que, evidentemente, vai envolver um outro, né? Vai envolver um contato com o outro dentro da escola, e que essas ações pudessem ser realizadas, então, entre o dia 17 e o dia 27 de setembro, tá? Lógico que podem começar antes, né? Mas é só para a gente poder ter uma ideia de como a gente vai se organizar no tempo. E que cada um se proponha a fazer uma ação do bem durante 4 dias, uma ação pelo menos por dia, tá? Então, a gente sugeriu 4 ações diferentes que a gente vai explicar para vocês. E aí a ideia é que no dia 28, depois a Ilana vai explicar melhor, todas estas ações e todas as experiências com essas ações possam ser compartilhadas por todos dentro da unidade escolar. Pode passar. Então, a primeira ação do bem, né? Então, a primeira ação que a gente está sugerindo, e que ela vai ser, então, divulgada para todos dentro da escola, para todos os estudantes, né? Então, foram feitos banners para que essas ações possam ser divulgadas, né? Que podem ser enviadas pelas redes sociais, podem ser, se for o caso, se fizer sentido, impressas para ser colocada nos corredores, nas salas de aula. E a primeira ação do bem é o seguinte: fale com alguém com quem você nunca falou na escola ou que está sumido dos encontros online. Trocar uma palavra com uma pessoa nova ou que faz tempo que não aparece faz com que a gente se sinta mais próximo. E pode ser o começo de uma nova amizade. Então, essa primeira ação do bem é um convite para que se aproxime de alguém com quem nunca falou, com quem nunca conversou, ou de alguém que está muito afastado, está muito distante, não está indo para as aulas, não tem mantido contato pelas redes sociais. Tá? Então, é essa a primeira ação do bem. Vamos para a próxima, vamos lá, próximo PPT. Ação do bem 2. Oferecer ajuda cria oportunidades para mostrarmos nosso valor e faz com que o outro saiba que não está sozinho e se sinta melhor. A imagem da ação não será essa, a gente tem uma imagem diferente, que não deu tempo de trocar, mas essa ação é um convite para que a pessoa ofereça ajuda para alguém. Pode ser ajuda para um colega de sala que perdeu um conteúdo, pode ser ajuda de um estudante para um educador, né, que está desenvolvendo algum projeto, pode ser ajuda do educador para o estudante, para a questão, mas é um convite para que se ofereça uma ajuda que pode ser muito simples, né, mas que a gente sabe que pode ter muito valor. Vamos lá para a ação do bem 3, por favor, pode passar. Reconhecer que a gente precisa de ajuda é uma demonstração de força, não de fraqueza. Pedir ajuda dá uma grande oportunidade ao outro de mostrar que ele é necessário e a você de não se sentir sozinho. Então, entre as habilidades, entre as competências socioemocionais, né, oferecer ajuda é muito importante, mas a gente sabe que saber pedir ajuda também é essencial. E aí o convite dessa ação é para que a pessoa busque alguém para pedir ajuda, seja para realizar um trabalho, seja para dividir alguma coisa, uma experiência difícil que está enfrentando, pode ser qualquer tipo de ajuda, né? Mas é este o convite que esta ação do bem traz. Vamos lá para a 4ª ação do bem, por favor. Ser capaz de apreciar o bom da vida. A felicidade também é construída com o desenvolvimento da capacidade de contentamento e de ter uma visão positiva do sentido da vida. Então, essa ação do bem 4, ela é um pouquinho diferente das 3 anteriores. A ideia é que todos possam fazer uma relação de 3 ou 4 coisas no seu dia que geram felicidade, que geram contentamento, que geram alegria. Então, podem ser coisas simples, pode ser o cheiro do café de manhã, é quando eu saio e eu encontro, e meu cachorro fica latindo, né, porque não quer que eu vá embora. Então, são pequenas coisas do cotidiano
que todos serão convidados a registrar e compartilhar, tá? Então, essa ação, inclusive, ela tem um aspecto um pouquinho diferente, que é poder também sinalizar se aquele sujeito está em sofrimento. Porque um dos sinais, né, de sofrimento psíquico é a incapacidade de reconhecer qualquer coisa no seu dia a dia que gere alegria, que gere contentamento, né? Então, isso também pode sinalizar que alguém dentro da escola está precisando de um cuidado, de um apoio maior, de uma aproximação. Então, são essas 4 ações do bem que serão sugeridas para toda a rede, para que todos realizem ao menos uma por dia. Ah, mas eu preciso fazer todas elas? Ou o aluno, de repente, ele pode, de repente, se afinar mais com uma e não com outra? Gente, aí vocês podem conduzir de acordo com o contexto de vocês, com o que vocês sentirem que funciona melhor. Então, evidentemente, né? Eu gostei de uma ação, eu vou fazer aquela todos os dias, pode ser. De repente, vocês ou os estudantes ou alguém da unidade escolar tem ideia de uma outra ação que possa agregar, também pode ser. Então, é um convite para essa aproximação do outro, para fortalecer esses vínculos, né? E que seja possível fazer ou presencialmente ou pelas redes sociais, tá? Então, vão ser disponibilizados materiais para vocês com toda a orientação de como isso pode ser feito. A ideia é que haja um responsável por cada sala de aula dentro da escola, né? Então, vai ser feita uma organização dentro da unidade escolar, e o material de referência detalha isso, para que esse educador possa, então, incentivar os estudantes, compartilhar, estimular a fazer as ações, e para que ele possa organizar os registros, né? Então, vai ser muito importante que todos possam registrar como foi realizar essas ações, como se sentiram, né? Como sentiu que o outro, né, ficou impactado com a sua ação, né? Se quiser fazer um registro de foto, um print de mensagem, porque aí as escolas, né, as salas de aulas, turmas vão montar um painel desse registro, a escola vai ter um painel com esses registros que foram feitos, e isso vai ser enviado por Conviva, e a ideia é que na formação do dia 1º e do dia 8 de outubro, 4 escolas sejam convidadas para compartilhar as ações que foram mais impactantes, as suas experiências, como forma da gente valorizar aquilo que vocês realizaram, né, e poder compartilhar com todos, né? Então, essa corrente do bem poder envolver toda a rede, tá? Então, foi essa a ideia que nós tivemos, para além da formação, que é extremamente importante, né, com conhecimentos técnicos sobre o tema e que vai acontecer, a ideia é que a gente pudesse também trazer alguma coisa prática para dar uma concretude naquilo que pode ser feito em termos de prevenção ao suicídio e valorização da vida, né? E a gente sabe que para a escola a prevenção está muito, muito, muito relacionada com a afetividade, com o vínculo, com um clima emocional positivo, com o apoio mútuo, né? Isto é uma potência que existe dentro da escola e que hoje a própria ciência sabe que tem um enorme valor, né, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, né, que é justamente a gente poder fortalecer esses fatores de proteção. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ilana, para ela poder detalhar um pouquinho alguns pontos do cronograma, né, daquilo que vai acontecer aí até o final do mês de setembro, e aí no final a gente esclarece as dúvidas de vocês, aí se houver alguma. Então, Ilana, agora é com você. Obrigada, Alcione, Anderson também, que falou anteriormente. Eu estava aqui acompanhando o chat, então temos algumas falas aqui em relação a psicólogos, em relação à Covid, em relação ao material, então eu vou da última para o primeiro, antes de ir para o cronograma.
o material já foi disponibilizado às diretorias de ensino. Nós colocamos à disposição nós chamamos de gestores regionais. Para quem não sabe, a gente conta com pessoas dentro da diretoria de ensino, no caso, supervisores de ensino e PCNPs. A gente tem um PCNP exclusivo para o programa, que é de convivência, PCNP de convivência. Então, a gente disponibilizou esse material para eles. Para as diretorias de ensino também, a gente mandou para todos os supervisores, enfim. E também a gente tem um boletim Conviva, que é divulgado sempre com boas práticas, e foram os materiais que têm a ver com essa corrente do bem, com essa ação, tá? Então, já está em posse das escolas. Então, conversem com os seus gestores, com o professor coordenador, no caso se tiver POC, ele está ciente dessa ação, tá? Porque ela foi iniciada lá no dia 1º, né? A gente fez uma orientação técnica muito parecida com essa conversa que a gente teve com vocês, que está acontecendo nesse momento, mas a gente fez primeiro com os gestores para que eles entendessem a proposta. Então, como a Alcione bem disse, é uma proposta de intervenção na escola, uma sugestão de atividades que vocês podem realizar ou não, já que o mês do Setembro Amarelo traz esse engajamento, né, da discussão sobre a valorização da vida e da prevenção ao suicídio, mas a gente sabe que algumas escolas já realizam, já têm por prática fazer uma abordagem aos estudantes ou à comunidade escolar, enfim. Então, uma coisa não invalida a outra. A gente não quer que vocês substituam a prática que já vem sendo realizada por esta. Não. Tudo que for feito em relação a nesse sentido da proteção dos estudantes, enfim, dos professores, porque ninguém está livre dessa situação, né, seja familiar ou pessoal, uma coisa não invalida a outra, tá? Então, não é uma proposta, façam, peguem isso e façam. Não, a gente quer que vocês discutam na unidade se é pertinente, se é interessante. A gente acredita que sim, porque foi feita com muito carinho, né? Então, como foi pensada com carinho, foi pensada justamente para valorizar a vida, já que a gente, nas primeiras discussões do Conviva, a gente teve a seguinte ideia: poxa, nós estamos justamente aí falando lá da primeira questão que eu vi no chat, falando sobre Covid. A corrente do Covid. Não, não é a corrente do Covid, Deus me livre, não é. A ideia aqui não é fazer vocês ficarem juntos, colados uns aos outros. Não, a gente vai manter o distanciamento social, a gente vai manter os protocolos, tudo como o script manda. A questão é estar presente na ausência, porque a gente perdeu, todo mundo perdeu alguém especial, todo mundo. Seja perder porque a pessoa infelizmente faleceu, perder pela distância física mesmo, perder pela impossibilidade de uma conversa próxima, perder pelas dificuldades de acesso. Eu vi aqui no chat uma professora que falou que a escola dela fez uma caminhada, e que essa caminhada só é possível porque teve o retorno, né? Mas e se não tivesse? Seria como? Você ia ficar em pé na frente do seu celular caminhando pela sua casa? Não sei, pode parecer idiota para algumas pessoas, mas eu não acho, porque de alguma forma você mobiliza o outro e juntos vocês, apesar da distância, distanciamento físico, vocês estão juntos com um único objetivo. Então, de estarem próximos, mesmo na distância. Então, a proposta aqui é essa. Vocês vão adaptar à medida que for preciso, tá? Então, fiquem tranquilos, o material já está disponível na diretoria e também com as escolas, e vocês têm um período para poder desenvolver essas atividades, se forem pertinentes, e se vocês decidirem fazerem outras, desde que sejam do bem, é claro, serão muito bem-vindas, né? E a gente aceita e abraça todas elas. Então, vamos lá, vamos voltar ao PPT, que eu quero falar do cronograma. Bom, como vocês podem observar aí, e também a Alcione já tinha adiantado, a gente vai ter do dia 17, então, que é amanhã, até 27 de setembro, durante o horário das aulas, ou seja,
durante a aula, o professor que for realizar uma dessas atividades, por isso que precisa ter uma consonância com a coordenação pedagógica, tem que observar os projetos que vocês já vêm desenvolvendo, as ações. A gente sabe que matemática, língua portuguesa tem a particularidade das aulas de recuperação, que são concomitantes, então a gente sabe que existem situações e situações, então respeitando toda essa dinâmica de trabalho, a partir do que for combinado dentro da unidade escolar, vocês vão realizar a divulgação das práticas, né, a partir dos documentos que já estão disponíveis nas unidades, e aí escolher quais são as atividades que vocês vão realizar com os estudantes e a sequência delas. Vocês podem desenvolver as 4, podem escolher 2, podem escolher uma, podem decidir fazer uma outra externa diferente. A ideia é que seja focada na valorização, na humanização e na aproximação mesmo na distância. É isso. Então, o período para desenvolver essas atividades serão do dia 17 ao dia 27. Pode passar, por favor. Aí, a gente vai ter, antes de falar desse slide, no dia 20, não consta aqui, mas eu vou falar para vocês, no dia 20, a gente vai ter uma live que vai ser transmitida aqui pelo Centro de Mídias, com um especialista convidado, que vai falar sobre suicídio. Aí sim vai ser um dia realmente para falar de suicídio, tá? A gente fez essa separação, estão todos convidados, se vocês tiverem disponibilidade, interesse pelo tema, depois vai ficar disponível no repositório, então estão todos convidados, e vocês podem utilizar esse material depois, caso tenham interesse, né, ou pessoal ou profissional, vai estar disponível lá, tá? Aí a gente vem para o dia 28. No dia 28 agora de setembro, a gente vai ter o dia D, que é o dia da valorização da vida, ou o dia que a gente batizou de Dia da Vida. Por quê? Como a gente já fez essa parte dessa orientação antes com as equipes gestoras, uma PCNP sugeriu que o dia D fosse o dia V, que é o Dia da Vida. Então a gente adotou o dia V. Esse é o dia para que aquelas práticas que aconteceram de 17 a 27 sejam compartilhadas dentro da própria unidade. E aí, nesse compartilhamento, a gente sugere, tá? Vocês adaptem como for necessário. Que sejam realizadas rodas de conversa, porque o melhor jeito da gente compartilhar a experiência é através do diálogo, né? Então, dentro de uma relação dialógica, propor que os estudantes falem e escutem. Então, tenham esse espaço de que a gente possa promover um sentimento de empatia, ou pelo menos um ambiente para que a empatia se faça valer ali entre todos, tá? Então, rodas de conversa ou outros tipos de interação, círculos, como círculos restaurativos também, caso a escola já venha praticando, já venha exercitando essa atividade. E façam um convite também, a gente teve uma pergunta falando, os psicólogos. Nós temos um programa chamado Psicólogos da Educação, que está funcionando, a gente tem excelentes resultados, a escola registra dentro do sistema SED um momento de reunião, um encontro com um profissional psicólogo que vai focar em psicologia institucional escolar, mas que, para esse tipo de situação, está super habilitado, lógico, a vir discutir, e ele pode apresentar, de repente, uma palestra, pode ser combinado um workshop, tem uma reunião prévia entre a gestão escolar e o psicólogo para determinar qual é o tipo de assunto, o tipo de reunião que vai ser proposta e quem vai participar. E aí ele pode trazer, então, dentro desse dia específico, uma fala mais sobre como é que eu identifico sinais que me levem a crer que aquele estudante ou aquele professor ou aquele profissional, colaborador está passando por sofrimento psíquico e precisa de um apoio, né? E quais são os encaminhamentos que eu posso fazer enquanto indivíduo, porque a responsabilidade a escola está habilitada a fazer encaminhamentos e cuidar dessa outra parte que tem a ver com a rede protetiva. Mas, como cidadão, você tem família. Então, você pode conhecer alguém que esteja passando por sofrimento psíquico e que precise desse apoio, e você não vai. Aí você vai fazer o quê, né? Vai ligar na escola? Não vai, porque você não está na escola. Então, é bom que você conheça quais são os passos para poder salvar vidas também, né? E, de repente, até se ajudar. Então,
por isso a gente tem o CVV aí, que é super importante, né? A gente tem o Disque 100 para fazer denúncias, enfim, porque a gente não precisa necessariamente estar dentro de uma instituição para representar as instituições, né? A cidadania faz parte do meio social, então é importante que a gente conheça formas de ajudar o outro, porque é no toma lá da cá, você ajuda para ser ajudado, e assim a gente vive melhor. Afinal, é uma corrente do bem, não corrente do Covid. E aí, voltando ao cronograma, então a gente vai ter no dia 28 esse compartilhamento dentro da unidade escolar. A gente espera que vocês possam fazer o registro através de fotos e pequenos registros e disponibilizem isso à gestão escolar, que vai mandar para a gente aqui no Conviva. Aí a gente, junto dos nossos parceiros, vai lá na frente fazer aí também, né, mostrar essas boas práticas. Por quê? Pode passar o slide. Ah, não, desculpa, pode manter esse daí mesmo. A gente vai ter, no final do dia, quer dizer, no período da tarde, uma live que vai desdobrar essa questão do compartilhamento das informações, tá? Então, essa live é aberta, vocês podem participar também se tiverem disponibilidade, o secretário Rocieli estará conosco, mais os nossos queridos convidados parceiros aí, e a gente vai ter, então, um apanhadão do que foi esse mês do Setembro Amarelo para a gente no Conviva, com os nossos parceiros e na secretaria enquanto instituição. Agora sim pode passar o slide. E aí a gente vai finalizar todas essas ações em mais 2 momentos formativos, em que a prevenção do suicídio vai trazer realmente esse passo a passo que eu falei anteriormente, como é que a gente identifica os sinais, como é que a gente pode dar esse suporte para além do pedagógico, mas sem ultrapassar essa linha tênue que é a atuação da educação para a saúde, porque nós não somos da área da saúde. É importante frisar que o professor não é psicólogo, a gente sabe, mas que, como seres humanos, nós deveríamos, né, desenvolver aí a empatia, o acolhimento. É bom, todo mundo gosta de ser bem tratado, né, melhora o clima. Então, a ideia é que a gente tenha esses 2 momentos para dar subsídios a vocês que estão na ponta, para conseguirem acolher, identificar e fazerem os encaminhamentos necessários para quem é de direito tratar o assunto, tá? Porque às vezes 1 segundo faz a diferença, a gente sabe disso, né? Então, no dia 1º de outubro e no dia 8 de outubro, nós vamos ter 2 formações. Essas formações serão das 9 às 11h30 sobre esse tema. E a gente vai ter, então, a participação de 4 unidades escolares, como a Alcione falou, para fazer a divulgação do que aconteceu nas suas unidades, como é que foi, como é que eles sentiram, como é que eles perceberam esse movimento. E sim, gente, Setembro Amarelo é um marco. A gente tem uma história, enfim. Mas falar de prevenção, de saúde mental, de acolhimento, é o ano todo. Então, se vocês puderem e tiverem interesse em divulgar ações de prevenção ao suicídio ao longo do ano, sintam-se à vontade, coloquem nos seus cronogramas, nas suas atividades, nos seus planos de trabalho, porque é importante, não precisa ter assim, uma ação institucional para que a gente possa trabalhar em cima disso. Então, contudo, agradeço aí a participação de vocês no chat. Eu vou passar a palavra para o Anderson e para a Alcione se despedirem, e aí eu também me despeço de vocês já que agora, não vou voltar a palavra comigo, porque a gente já está encerrando. Quero agradecer, então, a disponibilidade de todos. Então, vou passar a palavra para a Alcione, depois o Anderson e a gente encerra, tá bom? Então, beijo e até mais. Alcione. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vamos nos reencontrar dia 1º e dia 8 de outubro. Agradeço a Ilana, ao professor Marcelo, ao pessoal aí que apoiou a gente aí e a turma do Conviva, e um ótimo mês para vocês de setembro. Anderson. Também quero agradecer, né, todo o suporte aqui da equipe que viabilizou essa apresentação hoje, né, agradecer todos e todas que participaram. A gente está à disposição, né, mesmo ao longo das semanas aí que a gente propõe atividades, então se quiserem conversar com a gente, tiverem dúvida, né, a equipe do Conviva consegue nos localizar. Aí a gente deseja, né, que seja um mês muito proveitoso, né, a gente espera que essas ações que a gente propõe ou que outras que as escolas já tinham pensado em realizar sejam muito boas. E lembrar, né, que a gente lançou recentemente o livro, né, conversando sobre saúde mental e emocional na escola,
Nesse livro, a gente tem um capítulo sobre suicídio e a gente também fala de automutilação, né? Então, quem achar que precisa de algum suporte técnico, teórico, né? A gente tem esse material aí que já foi lançado, né, e disponibilizado para a escola, e a gente fez pensando muito na realidade, né, que as escolas têm vivido e que a gente tem também aprendido com vocês, né? Então, um ótimo dia para todo mundo e agradeço aqui a participação.